Queridos, abram suas Bíblias, por favor, em Atos dos Apóstolos. Nós iremos ler apenas 2 versículos no capítulo 2, o mesmo capítulo que foi utilizado na abertura dessa reunião. Atos capítulo 2, nós iremos ler os versículos 27 e 28. Você que trouxe a sua Bíblia, abra, por favor. Você que tem aí o seu celular, que você procure o texto, por favor. E você que não tem nem celular, nem Bíblia aberta, você pode olhar e acompanhar aqui na nossa projeção. Quem achou, diga graças a Deus. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Versículo 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Graças a Deus. Amados, eu tenho pensado já há algum bom tempo, alguns anos, na verdade, sobre o que é que realmente importa para Deus. Alguém aqui já fez essa pergunta? Alguém aqui já parou, nem que seja um minuto, um instante, para refletir, para perguntar o que é que realmente importa para Deus? Quantos aqui? Deixa eu ver as mãos. Somente eu, mais o irmão Pedro, mais umas 3, 4 pessoas. Se você não pensou, é importante que você pense. Se você não refletiu, é importante que você reflita o que é que de fato importa para Deus. E já há muitos anos eu tenho pensado, tenho considerado e tenho refletido sobre isso. E recentemente, pensando sobre esse importar, o que é que importa para Deus, eu fui levado na minha memória há mais de 30 anos, lá no início da minha adolescência, no finalzinho da década de 80, início da década de 90, isso mesmo, você ouviu bem. Eu era adolescente lá no finalzinho da década de 80, início da década de 90. E eu pensei quais eram os conceitos que eu tinha a respeito daquilo que importa para Deus naquele tempo. Quando eu era apenas um menino, eu era apenas um adolescente. E eu pensava que aquilo que importava para Deus eram coisas, eram vestes, eram costumes, eram bebidas, eram posicionamentos exteriores, era quem orava melhor, quem orava mais alto, quem faziam coisas que podiam ser observadas, quantificadas, poderiam ser aplaudidas pelos homens. E lá atrás, com 10, com 11, 12 anos de idade, eu percebi que a minha visão a respeito daquilo que importa para Deus, daquilo que constituía, ou daquilo que construía um verdadeiro e um genuíno cristão, era uma visão equivocada, uma visão reducionista, uma visão objetiva, uma visão preconceituosa a respeito da igreja, a respeito da humanidade, a respeito dos seres humanos. E eu explico o que eu quero dizer com tudo isso. Reducionista, porque para mim e para tantos outros, naquele tempo, e há quem pense assim ainda, a humanidade ela é classificada em 2 grupos apenas: quem vai morar no céu e quem vai perecer eternamente no inferno. Sim ou não? Apenas isso. Uma visão simplista, uma visão reducionista de que a humanidade ela é como gado marcado. Um gado que uma parte foi marcada para o céu e a outra parte foi marcada
para o Hades, foi marcada para o inferno. Mas como isso se desenvolve? A partir também de uma visão completamente objetiva das coisas, uma preocupação de invólucros, uma preocupação com aquilo que se come e não se come, bebe e não bebe, veste, não veste, faz ou não faz. E tudo isso é muito passageiro, queridos. Será que são essas coisas que importam para Deus? Pense você comigo nessa noite. E é claro que esse tipo de visão reducionista, esse tipo de visão tão objetiva, é uma visão preconceituosa, porque nos faz ter um tipo de juízo de valores, em que nós julgamos as pessoas e as classificamos nesses dois grupos que agora, há pouco eu mencionei, e se você não está enquadrado no grupo marcado para o céu, você vai então para o outro lado. Você vai para o Hades, você vai para o Seol, você vai para o inferno, você vai para o lago de fogo e enxofre, porque você não tem a roupa que eu tenho, você não come o que eu como, você não bebe o que eu bebo, você não fala como eu falo, você não está onde eu estou, e tudo isso, esse tipo de juízo de valores, é algo muito falso, muito mutável, que passa de tempos em tempos. Eu não tenho mais 11 anos de idade, eu não tenho mais 20 anos, eu não tenho mais 30, eu não tenho mais 40 anos, eu tenho mais do que isso. E ao longo da minha experiência cristã, eu fui pensando, desde menino, adolescente, jovem, homem maduro, o que é que importa para Deus. E pelos vários lugares pelos quais eu passei, eu tinha respostas diferentes, eu tinha respostas completamente variadas do que importava para Deus. E eu percebi, sabe aquela velha expressão, a ficha caiu, de que o que importa para Deus não são essas coisas. O que importa para Deus é um reto e puro e novo coração que segue buscando o Senhor. Mas infelizmente, o ser humano ele é extremamente tendencioso a querer escutar apenas aquilo que lhe agrada. Sim ou não? O ser humano é extremamente tendencioso a querer enxergar apenas aquilo que lhe serve, aquilo que lhe agrada, aquilo que satisfaz as suas necessidades humanas, passageiras e imediatas. E a religião e os sistemas religiosos vão nos moldando, vão nos formatando de tempos em tempos, de regras em regras, de costumes em costumes, de ondas e ondas, de culturas religiosas, e vai passando a onda, mas o que importa para Deus não são essas coisas. E nós nos deparamos com esse texto, queridos, de Atos dos Apóstolos, um texto excepcional, um texto maravilhoso, que descreve coisas fantásticas. Mas que coisas são essas, Bispo Josué? Aí de repente você fala assim, eu sei, é o batismo no Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. Está certo? Sim, parcialmente está certo. Mas eu dizia agora há pouco que nós somos o quê? Tendenciosos. Nós somos tendenciosos a escutar coisas que nos agradam e a enxergar coisas que nos agradam. Mas Deus tem nos libertado disso, amém? Para que possamos pensar, refletir, considerar, romper com cadeias, romper com tradições, romper com culturas, romper com imposições, romper com mandamentos que são humanos e têm deixado o nosso coração vagaroso em buscar a Deus. Deixa-me dar um exemplo muito prático, extraído de Atos capítulo 2.
É um capítulo fabuloso, é um capítulo extraordinário, mas a maior parte das pessoas, talvez 90% dos cristãos, ou mais do que 90% dos cristãos, só dizem uma coisa a respeito de Atos capítulo 2. Atos 2 é o capítulo do batismo no Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que está aqui, para você que me acompanha, Atos 2 é muito mais do que isso, com certeza absoluta. Nós podemos dividir minimamente, grosso modo, Atos 2, pelo menos em 3 sessões. Talvez em mais sessões, mas a minha divisão não é uma divisão exegética, não é uma divisão crítica, do ponto de vista textual, mas é uma divisão mais temática, uma divisão mais simples. Na primeira parte nós temos, de fato, ali o evento da descida do Espírito Santo, Atos 2. Mas nós temos, seguindo a isso, o discurso de Pedro, que contextualiza, preste atenção, que explica o que estava acontecendo. E depois do discurso de Pedro, nós temos a reação que se dá tanto pelo evento da descida do Espírito Santo, como também a reação a partir do próprio discurso de Pedro. E que reação é essa? Ou que reações são advindas daquilo que acontece ou é descrito anteriormente? Milhares de pessoas creem no Senhor e são batizadas, e a igreja prospera, e a igreja cresce, e os irmãos estão de casa em casa, partindo o pão e repartindo o pão. E nessa noite nós somos convidados a entender uma grande lição do Evangelho de Deus. Deus não está preocupado com invólucros, Deus não está preocupado com coisas, Deus não está preocupado com aquilo que está do lado de fora, mas Deus está preocupado com um novo nascimento, com um novo coração, com transformação de vida. E uma vida que, uma vez transformada, é capaz de dar frutos, é capaz de olhar para os irmãos, de olhar para a igreja e partir o pão e repartir o pão. É isso que de fato importa para Deus. E nessa noite, queridos, eu quero compartilhar em alguns textos aquilo que importa de fato para o Senhor. Eu escolhi alguns textos para fazer isso. Escolhi um texto que é muito conhecido, que é o Salmo 24. E a partir desse salmo, daqui a pouco nós iremos ler esse salmo. Eu quero fazer um paralelo desse salmo também com um trecho de Atos capítulo 2 e alguns recortes da parábola do filho pródigo. Amém? Vamos abrir? Salmo 24. Quem achou, diga amém. Reserve essa porção. O que importa para Deus? Coisas, costumes, vestes. O que importa? Que nós aprendemos no final de Atos 2, um novo nascimento, um novo coração, não novas vestes, mas um novo coração. Deixe-me falar uma grande e importante verdade para você que me escuta nessa noite. O primeiro nascimento que você teve, que te fez ser homem e velho homem, esse nascimento não é capaz de conduzir você até Deus. Pastor, mas eu já sabia disso. Mas é preciso mais do que saber. É preciso entender que o nosso velho homem tem que estar completamente anulado, cancelado e crucificado em Cristo Jesus. Certa feita, Jesus se encontra, daqui a pouco nós chegaremos no Salmo 24. Certa feita, Jesus se encontra com um dos principais homens de Israel, chamado Nicodemos. João, capítulo 3. E Jesus fala para aquele homem que era necessário nascer
de novo, que era necessário nascer do Espírito, do alto e do Espírito. E Nicodemos, ele fica pensativo, Nicodemos, ele fica intrigado com Jesus, porque afinal de contas, Nicodemos era um homem extremamente preparado, era um homem extremamente inteligente, extremamente versado na lei, na cultura judaica, e ele já leu tantas coisas, e ele não compreende, mas Jesus nascer de novo, será que se eu voltar então para o ventre da minha mãe, isso vai acontecer? Eu vou nascer de novo? Jesus Cristo corrige Nicodemos: não, Nicodemos. Por quê? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse nascimento que nós temos, que nós tivemos, é um nascimento que nos introduziu no mundo, mas é um nascimento que nos fez já nascermos como velhos homens, ou participantes do velho homem. É um nascimento que nos fez já nascermos, mesmo novinhos ali, frescos, no mundo, já nos fez nascermos como antigas e velhas criaturas. Então esse tipo de nascimento não nos aproxima de Deus. É necessário que haja algo dentro de nós, uma experiência crescente, que nos faça nascer de novo. Mas eu já nasci, pastor, eu não estou entendendo a sua mensagem nessa noite. Eu já nasci, tem tantos anos que eu nasci, mas é preciso continuar nascendo, é preciso continuar crescendo, nascendo e produzindo, e sendo produzido por essa vida. Às vezes nós nos orgulhamos de coisas, nos orgulhamos, queridos, do nosso diploma de batismo, do nosso certificado de batismo, da nossa carteirinha de batismo. Eu não tenho nada contra o papel, essa referência, esse símbolo, você pode guardar, não tem nenhum problema, a data, o dia, a hora, a semana, o mês, mas entenda uma coisa: nada neste mundo é capaz de nos fazer nascer de novo. Não tome um pedaço de papel, não tome um certificado, não tome uma carteirinha, não tome nada desta terra como algo que substitua de fato a nossa relação, a nossa entrega para com Deus. É necessário nascer de novo e voltar. Nascer de novo significa voltar para de onde nós saímos. De onde foi? Do próprio Deus, do próprio Senhor. Na semana passada uma mensagem extraordinária foi ministrada aqui. Quantos vocês estavam presentes? Acho que uma boa parte dos irmãos estava aqui. Uma mensagem belíssima, em que o bispo Alexandre, ele faz a menção, a explicação, de maneira muito prática e simples, de um termo judaico chamado Teshuvá. Quantos se lembram? Que significa simplesmente retorno, ou significa simplesmente resposta. Sim, de fato, Teshuvá é retorno, Teshuvá é resposta. Mas eu fiz mais algumas pesquisas sobre esse sentido da palavra, do termo Teshuvá. Além de significar retorno, além de significar resposta, também é um termo que significa o retorno a uma origem estabelecida. Significa o retorno a uma condição essencial. Isso porque, para a concepção judaica, para a concepção rabínica, todo homem é essencialmente bom. Tanto que nós lemos em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que Deus fez o homem bom. Deus fez o homem reto. Mas infelizmente o homem, ele se meteu em muitas astúcias, em caminhos tenebrosos, em caminhos tortuosos, e a retidão inicial, a retidão essencial deste homem se perdeu. O homem se desviou do seu caminho, o homem se desviou dessa essência.
Portanto, é necessário uma experiência de retorno. Portanto, é necessário uma experiência de novo e real e contínuo nascimento. Portanto, é necessário que nós tenhamos uma experiência de retorno às nossas origens, de retorno de Techuvá, de retorno à casa do Pai. E é sobre isso, queridos, que o Salmo 24 fala. Pastor, mas eu já li o Salmo 24 dezenas de vezes, mas eu não vejo o retorno à casa do Pai. Eu acho que o senhor deve estar confundindo com Lucas capítulo 15. Eu disse para os irmãos que eu quero estabelecer um paralelo entre o Salmo 24 e também Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, e alguns trechos e recortes de Atos capítulo 2. Já preparou? Salmo 24? Leiamos o Salmo 24, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam, fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Versículo 4: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Queridos, esse salmo é muito interessante. Ele pode ser dividido em 4 etapas, pode ser dividido em 4 sessões. E eu quero aos poucos, explicando cada uma dessas etapas e fazendo uma relação, colocando de modo paralelo com alguns recortes da parábola do filho pródigo. Os versículos 1 e 2, leia novamente, por favor. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. O que esse texto nos fala sobre fundação, sobre estabelecimento? Esse texto nos fala sobre criação. E as Escrituras, elas dizem que Deus fez todas as coisas perfeitas e boas. Amém? Quando Deus criou o universo, nada estava fora do lugar. Não pense você que existia apenas um único átomo fora do lugar. Não havia corrupção, não havia morte, não havia dano algum, não havia pecado, tudo foi feito com perfeição. Imagine todo o universo criado por Deus como uma casa enorme, em que Deus, sendo o Pai, sendo aquele que estabelece, que cria, que gera, que constrói, que organiza essa casa, Ele organiza e a faz como sendo uma casa de paz, de harmonia. Isso nos faz pensar na parábola do filho pródigo. Aquele filho que certa vez saiu da casa do pai. Ele saiu de um lugar. De onde, pastor? Acabei de dizer, da casa do pai. Já imaginou como seria essa casa? Ou como é esta casa? Será que havia desavença naquela casa? Será que havia morte naquela casa? Havia corrupção naquela casa? Havia desencontros naquela casa?
Será que havia esse tipo de comportamento ou de atitude no coração do pai? Eu imagino, queridos, uma casa onde o pai, inicialmente com os 2 filhos da parábola, estavam todos assentados ali à mesa, comendo, bebendo, escutando música, dançando depois, se divertindo, porque havia harmonia, havia paz, como no Éden, antes da queda. Nós lemos no texto do Éden, ali em Gênesis, que todas as tardes, Deus estava ali, conversando e tendo comunhão com o homem. Essa era a condição do homem perfeito e reto diante de Deus. Amém? Mas o que acontece? O homem se desvia. O homem, ele cai em muitas astúcias e se mete em caminhos tortuosos. Quantas vezes nós também não fazemos isso, queridos? Nós desviamos o nosso coração de Deus e nos esquecemos que nós somos criaturas de Deus, nós somos criação de Deus. Tudo que Deus criou originalmente é perfeito. Tudo que Deus criou é bom. A casa do Pai é uma casa boa. O mundo criado por Deus originalmente também era um mundo bom e perfeito. Deus é o nosso Criador. Dele nós viemos e nele nós existimos. Eu quero compartilhar com vocês um texto de Atos, capítulo 17, que nos fala da nossa origem em Deus. Um texto muito conhecido, Atos 17, 28. Quem achou, diga amém. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Pare e pense nessa mensagem, pare e pense nesse texto. Esse texto, ele corrobora exatamente aquilo que está sendo dito. Nós viemos de Deus, nós existimos em Deus, nós nos movemos em Deus, a nossa origem está em Deus, o nosso passear, o nosso caminhar, o nosso fazer, a nossa existência, tudo está em Deus. Mas enquanto nós estamos à mesa do Pai, comendo com o Pai, celebrando com o Pai, mas o grande problema, queridos, a crise geral do universo, chama-se queda, chama-se desvio do coração do homem. Salmo 24, vamos voltar. O que é a queda? Alguém pode dizer que a queda é comer de uma maçã. Alguém pode dizer que a queda é fazer ou não fazer alguma coisa. Mas não. A queda deve ser entendida como a desintegração da consciência do homem em relação a Deus. E após a queda, que é semelhante na parábola do filho pródigo, a saída daquele rapaz, do filho mais jovem, da casa do pai, essa queda, ela traz e gera resultados. E um dos resultados é como estar diante do Senhor. A pergunta, aliás, como eu posso voltar para o Senhor? Olhe para você, olhe para a sua condição. O que a nossa condição nos fala, queridos? Sem Deus, apartados do Senhor, tristeza, solidão, dor, morte. A mesma condição daquele filho
que estava ali após sair da casa do pai, cuidando de porcos, estava maltrapilho, mal cheiroso, faminto. E aí vem a pergunta do Salmo, que nós vemos na segunda divisão, a partir do versículo 3, ou apenas o versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? É como se nós pudéssemos enxergar de maneira implícita, nesse versículo 3, a própria queda, porque o homem estava com Deus, o homem estava em Deus, mas vem essa pergunta: quem subirá? Quem poderá estar com Deus? E aí você olha para a sua condição. Você pode estar fora de Cristo e fora de Deus, no santo monte. Você pode estar em Deus. Você pode voltar sozinho. É impossível voltar. É impossível, por conta de algumas atitudes que às vezes nós decidimos e determinamos no nosso coração. Atitudes de separação, atitudes de não valorizar o Pai, atitudes de não entender a nossa origem, quem nós somos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Deixe-me ler alguns versículos que falam sobre as atitudes do filho pródigo, que o levaram a separar-se da casa do pai. Quais eram as atitudes daquele jovem, daquele rapaz? Diz aqui, no capítulo 15, a partir do versículo 15, acompanhe por favor, a partir do versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Perceba que o afastamento desse jovem da casa do pai não foi de repente, não aconteceu de repente, mas no coração dele muito provavelmente nasceu em um primeiro momento um sentimento de poder, um sentimento de independência, um sentimento de eu posso, um sentimento de eu dou conta, eu sou capaz, eu posso cuidar da minha própria vida, eu posso cuidar de mim sozinho, eu não preciso de ajuda, eu não preciso da proteção, da guarda, do colo, do carinho, da alimentação, da supervisão do pai. Então esse sentimento de independência, de poder, de autossuficiência, o levou a sair da casa. E ele começou a gastar tudo o que ele tinha, vivendo dissolutamente. O que é isso? É desprezar aquilo que ele tinha, é desprezar os recursos do próprio pai. E quais foram as consequências, queridos? Fome, necessidade e abandono. Quantas vezes também essa não é a nossa experiência, por nós não estarmos comendo junto à mesa do Pai. Nos sentimos abandonados, nos sentimos desesperados, nos sentimos famintos. Mas é possível voltar, amém? É possível voltar. E a grande pergunta é: como voltar? Porque nós olhamos para algumas direções e nós não vemos a solução.
Como diz o Salmo, quem subirá? Você subirá, Cádimo? Você consegue com as suas mãos? As suas mãos estão limpas? O seu coração, o nosso coração está limpo, está puro? E vem essa pergunta que às vezes nos faz pensar apenas na queda, no fracasso, na desistência, e ficamos desesperados quando nós fracassamos, quando nós pecamos, e estamos nos sentindo como esse filho pródigo, distante da casa do Pai. Nós olhamos para nós mesmos, e nós não vemos uma solução. Nós até que queremos ir, nós até mesmo queremos estar novamente com o Senhor, mas a pergunta implícita da queda é: quem subirá? Porque você não está mais, você não pode mais, na condição que você está. Quem? Mas há uma resposta, queridos, há uma solução, há alguém que é capaz, que foi capaz e continua sendo capaz de resgatar o homem e de conceder a esse homem um retorno para a casa do Pai, um retorno para essa origem e essa condição essencialmente boa, perfeita e harmoniosa com Deus e em Deus. Há como voltar, mas esse voltar não depende da nossa força. Esse voltar não depende da nossa decisão puramente humana, pautada em coisas, mas esse voltar depende de alguém, que é o padrão de Deus, que é a justiça de Deus, que é a alegria de Deus, que é o homem perfeito de Deus, que é o caminho de Deus, pelo qual nós podemos retornar à casa do Pai. Salmo 24, novamente, iremos ler do versículo 4 até o versículo 6. Quem subirá, versículo 3, ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Queridos, a resposta: somente Cristo é capaz de resgatar o homem. Somente Cristo é capaz de resgatar o homem e conduzi-lo novamente para a casa do Pai. Somente Cristo é capaz de promover em nós essa experiência da qual nós estamos compartilhando, esse retorno. Somente Cristo é capaz de fazer esse retorno e de permitir que essa resposta positiva para retornar à casa do Pai se concretize. Somente Cristo é capaz de fazer com que esse techuvá, esse retorno às origens, aos primeiros começos, a virtude, a graça, a paz, a santidade, seja algo real em nossas vidas. Quem subirá? Eu não posso subir do jeito que eu sou. Eu não posso, eu não tenho nada em mim mesmo de bondade, de graça, de virtude. Eu preciso estar vestido, representado por alguém. E nós vemos então, na resposta do Salmo, a partir do versículo 4, para a pergunta do versículo 3: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Somente Cristo é limpo de mãos, somente Cristo é puro de coração. Ele é o homem perfeito, Ele é o homem que tem as mãos puras, justas e santas, e pode nos conduzir para esse retorno. Meu querido, eu não sei se de repente você já se sentiu assim,
Ou quem sabe você está se sentindo desanimado, desajustado, fora do lugar, e pensando, eu sou mais uma pessoa que senta aos domingos nessas cadeiras azuis, mas eu não me sinto comendo na casa do Pai. Eu não me sinto desfrutando das benesses, das bênçãos da casa do Pai. Eu me sinto mais sendo acusado pela pergunta: como ir? Quem subirá? E quando eu olho para mim, eu só vejo iniquidade, só vejo tristeza, eu só vejo dor. Mas saiba de uma coisa: aquilo que nós estamos fazendo todas as vezes, no primeiro domingo de cada mês, na reunião chamada ceia, na reunião chamada partir do pão, é essa representação de um techuvá, de um retorno, de uma ida novamente para as riquezas de Deus. Porque nós não vamos em nós mesmos, nós não vamos por nós mesmos, mas nós vemos e nós vamos por aquele que é limpo de mãos e aquele que é puro de coração. E quando nós somos conduzidos e aprendemos com Cristo, e somos então resgatados diariamente por esse Senhor, as nossas próprias mãos e o nosso coração e a nossa consciência também são lavadas diante do Senhor. E este homem puro e limpo de mãos e de coração não é apenas mais o único homem que está diante de Deus, que está diante do Pai. Existem centenas e centenas, e milhares que estão também juntamente com Ele, não por sua própria bondade, não retornaram porque são bons em si mesmos, mas retornaram pela bondade de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo resgate de Cristo, pela redenção de Cristo, e foram reconciliados em Deus por Cristo. E a experiência destes que foram reconciliados é a experiência daqueles que conhecem os caminhos da vida. Os caminhos da vida. Esse texto que nós lemos em Atos, capítulo 2, versículo 28. Você me fará conhecer os caminhos da vida. E uma outra versão poderia ser também lido que conhecer os modos de vida. Deus está nos convidando, queridos, a conhecer os modos de vida, a conhecer os caminhos da vida. Mas como? Aprendendo com Cristo, servindo com Cristo e em Cristo, tendo um coração ensinável, tendo um coração que, quando erra, e é possível que nós vamos errar muitas vezes, é possível que nós façamos, em nossa experiência humana, o que o filho pródigo fez na parábola. É possível que em alguns momentos nós nos desviemos um pouco, mas sempre existe esperança de recomeço, sempre existe esperança de retorno, sempre existe esperança de arrependimento, sempre existe esperança de nós estarmos voltando para Deus. E quando nós voltarmos, nós iremos nos deparar, não na porta da casa, não na porta da fazenda ou da propriedade, mas bem na metade do caminho. Neste retorno, nós iremos nos deparar com o próprio Pai, com o próprio Senhor, com o próprio Deus, que irá correr ao nosso encontro, irá agarrar o nosso pescoço e nos beijar, dizendo: eu te perdoo, eu te recebo, eu te aceito, porque você é meu filho, porque você é meu, e eu jamais abandonarei você. A atitude daquele pai foi uma atitude de misericórdia, de reconciliação, que permitiu o retorno do filho para a casa do pai.
É interessante que na parábola, quando o filho retorna, nessa experiência que é contínua de salvação, havia uma festa que foi preparada para aquele filho. Muitos dizem, e é o texto, que quando um pecador se arrepende, é uma festa no céu. Isso é verdade. Mas todas as vezes que nós, que estamos separados ou distantes, e nós nos posicionamos e voltamos um pouco mais para Deus, essa festa se repete. Eu não sei se é no céu, mas eu tenho certeza que é dentro do coração de Deus. Eu não sei se os anjos cantam, mas eu sei que Deus, no seu coração, Ele fica feliz e rejubilante quando nós, em nossa consciência, decidimos retornar. Nós decidimos voltar para o começo, voltar para a essência, voltar para o nosso Criador, voltar para o nosso Pai, voltar para aquele que nos gerou, nos deu a vida, nos deu tudo aquilo que nós temos. Queridos, que cada reunião dessa, do Partir do Pão, seja uma reunião que nós possamos voltar, que cada dia da semana seja um dia que nós possamos voltar, que cada momento seja um momento que nós possamos voltar. Mas pastor, até quando? E até onde eu vou voltar? Volte sempre, até você estar completamente mergulhado em Deus. E Deus é infinito, é incalculável. Essa experiência do retorno é uma experiência que deve se repetir. Essa experiência da salvação, da conversão, do arrependimento, são experiências que devem se repetir, para que as nossas mãos sejam purificadas, e o nosso coração também seja purificado. E voltando para o Salmo, me encaminharei para o final. Após esse retorno, essa busca desse pecador, nós temos a partir do versículo 7 até o final do versículo 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E às vezes, mesmo tendo um texto como esse que fala que é possível voltar, uma parábola que fala que nós podemos voltar, nós nos perguntamos: mas será possível para mim também? Sim, é possível para você. Mas eu sou homem, eu sou criatura, será possível para mim também? Saiba de uma coisa, meu irmão, já existe um homem na glória. Amém? Já existe um homem na glória, e ele está esperando que outros homens também façam parte dessa assembleia, desse grupo de vencedores. Nós temos no Salmo 24 uma declaração messiânica e profética da própria ressurreição de Cristo. Aquele que esteve morto, mas reviveu e ressuscitou. E conforme diz Atos dos Apóstolos, no discurso de Pedro, o Pai não permitiu que o seu corpo visse corrupção. Nós temos uma promessa para nós. Nós temos uma viva esperança para nós, de que nós podemos estar sempre que necessário voltando para o Senhor. Para encerrar, eu quero ler Atos capítulo 2, os versículos que foram lidos no início e também repetidos nessa mensagem.
Atos capítulo 2, versículos 27 e 28. Palavras do discurso de Pedro, citações do Salmo de Davi, número 16, mas são palavras do próprio Cristo. Versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Cristo conheceu os caminhos da vida. Pense nisso. Aquele que conheceu também, antes disso, tanto sofrimento, tanta amargura, tanta dor, e não fez caso do sofrimento, da amargura e da dor. Recebeu uma promessa do Pai, que seria ressuscitado, que seria entronizado, que seria exaltado. E eu quero dizer para você, que essa mesma promessa, essa mesma experiência que Cristo teve, também é a nossa experiência, meu irmão. A experiência do retorno de Cristo, mas um retorno não porque Ele pecou, um retorno não porque Ele era mau, mas um retorno para mostrar para o homem, para mostrar para a humanidade que é possível não apenas um homem estar na glória, Cristo Jesus o nosso Senhor, mas todos aqueles que nasceram de Deus, que tiveram a experiência contínua do novo nascimento e de uma consciência nascida em Deus, podem retornar, estão retornando e estarão em ressurreição em Cristo Jesus e com Cristo Jesus. Isso é conhecer os caminhos da vida, é entender que Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso caminho, Cristo é a solução para todo o pecador que escolhe retornar, que decide retornar para a casa do Pai. Jesus Cristo é o nosso Senhor, queridos. Que você possa considerar essas palavras, que Deus abençoe seu coração.